Uma boa noite a todos vocês que aqui se encontram no salão e a você que nos acompanha através do YouTube no nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial. Vamos elevando os nossos pensamentos ao alto, mentalizando Jesus e todos os guias de luz que nos acolhem, nos auxiliam nos trabalhos, e vamos ouvir a página de preparação com o nosso irmão João. Boa noite, meus irmãos. Vamos envoar a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. Do livro Evangelho pelo Espírito Emmanuel, a lição de número 42, que tem o título Por um pouco. E uma mensagem de Paulo, que está em Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 25. Diz assim: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ele estava se referindo a Moisés. Nesta passagem refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo das suntuosidades da casa do faraó, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição do Espírito encarnado na terra. Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece na subalternidade. Por um pouco, o usuário retém o dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Ah, se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso de carne em que se movimenta, certamente semelhante percepção diante da eternidade dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade preciosa e rápida que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece e o aflige a criatura terrestre simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberem glorificar a romagem apressada no caminho comum. Moisés não se deteve a gozar, por um pouco, no clima faraônico, a fim de deixarmos a legislação justiceira. Jesus não se abalançou a disputar, nem menos por um pouco, em face da crueldade de quantos o perseguiam, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz com a ressurreição eterna. Paulo não se animou a descansar por um pouco, depois de encontrar o Mestre às portas de Damasco, de maneira a legar-nos seu exemplo de trabalho e fé viva. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento. Graças a Deus. Graças a Deus, agradecidos ao concurso dos mentores da nossa casa, os guias de luz, ao caboclo Catuíte, às irmãs Margaridas, a Miguel e aos demais abnegados trabalhadores, vamos elevando os nossos pensamentos ao alto ao Mestre Jesus, conversando com ele assim: Mestre amigo, nesta noite nos encontramos aqui, nessa reunião bendita, nessa oportunidade ímpar, em que cada um se venceu e conseguimos estar aqui. Tu bem sabes que cada um de nós, irmãos encarnados nesse momento no planeta Terra, vivemos nesse tobogã, nesses altos e baixos nossos, mas que, olhando o teu Evangelho,
precisamos entender que não devemos esmorecer, que devemos cada vez mais confiar no que o alto nos proporciona. São oportunidades de nos refazermos e de entendermos que a vida é muito bela, que é uma grande oportunidade de crescimento de cada um de nós e que cada um de nós crescendo, estamos aqui uns pelos outros. Mas é assim, mestre amigo, que pouco a pouco, estudando esse Evangelho, nós vamos compreendendo que Deus, nosso Pai, é justo e bom e não discrimina esse ou aquele filho. Pelo contrário, é tão misericordioso. Então, no entanto, e por causa disso mesmo, estamos aqui a te agradecer. E te agradecendo, te pedimos também que leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai. Por tudo isso aí que eu relatei, que Ele nos proporciona e muito mais. Recebemos tantas benesses e, na maioria das vezes, a maioria delas, não percebemos. Obrigado por tudo. E assim que a nossa reunião ocorra a contento, que cada um de nós possa ser um bom instrumento. Toca, por favor, a fronte de nossa irmã Rosana, que oferecerá para nós o estudo desta noite, fruto de todo o trabalho que ela empreende no Evangelho e das suas experiências como individualidade, e vai dividir conosco, porque é assim mesmo, vamos estudando em grupo, todos nós que nos encontramos aqui e aqueles irmãos que estão nos vendo através da internet. Sendo assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. A nossa reunião se processa em 2 momentos, então. Nós teremos esse primeiro momento de estudo e a seguir, depois da nossa irmã, teremos o segundo momento de passe. Para você que está acompanhando à distância, fique mentalizando a nossa casa, mentalizando os guias espirituais, para que possa efetivar esse tratamento. Então, daqui a pouco eu volto para lembrá-los, tá bom? Vamos ouvir a nossa irmã Rosana? Uma boa noite a todos. Nós que fazemos os estudos, posso falar por mim, é um presente. Porque a lição, que pelo menos a mim, as lições que chegam, tem sempre muito a ver com aquilo que a gente passa. A mensagem de abertura da página, que o João leu ao acaso, vem diretamente falando do assunto que hoje nós vamos buscar falar um pouquinho, que se chama a paciência, que está lá no capítulo 9 do nosso Evangelho, que o título maior, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque esses herdarão a terra e serão chamados filhos de Deus. E ele fala assim, é um espírito amigo que nos traz a mensagem. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijas, pois quando sofrerdes, alguém aqui está bem à beça, não tem sofrimento nenhum? Antes, bendizei de Deus onipotente, que tudo pode, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Olha só. Alguém aqui não quer sofrer? E não estamos fazendo uma apologia ao sofrimento, não. Vamos ver mais à frente.
diferente. A pessoa diz que espírita gosta de Antes que eu já tô falando agora que eu não estou fazendo apologia ao sofrimento, e ainda vou falar de novo do texto que eu preparei. Porque o pessoal tem essa mania, né, de dizer que a gente faz apologia ao sofrimento. Na verdade, não é isso. Nós compreendemos o porquê passamos pelas dores. E sabemos que o sofrimento é opcional. Né? Muitos de nós conseguimos passar pelos desafios da vida com a resignação. E como nós vamos ver, não existe resignação sem a paciência. Tá? E ele continua aqui. Sede paciente. É difícil, né? Quando a gente está com uma dor, ser paciente. É desafiador. Ou um problema. Que a gente passa e ele não passa. Reza e ele não passa. É desafiador. Mas olha só. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Então, ele não é qualquer um, né? Ele é o nosso mestre, nosso guia, nosso modelo. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. É só você pegar o dinheiro que você tem, sobrando, diga-se de passagem, e dar para o outro. É fácil. Às vezes até faz um esforçozinho que não está sobrando, mas a gente tira um pouquinho e dá. Também é a mais fácil. É o que ele está nos dizendo aqui. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória. A de perdoar-nos aos que Deus colocou. Não caiu de paraquedas. Tá? Então ele está falando assim, de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho, para serem instrumentos de nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então já vimos que aquele que está ao nosso lado, que é um desafio conviver com aquela criatura divina, ele foi colocado ali para, na verdade, nos ensinar a paciência. Porque, como eu costumo falar, a gente desenvolve paciência sentado na beira da praia, bebendo uma água de coco geladinha? Não. Né? Nós vamos desenvolver a paciência na lida com o outro difícil, com aquela dor que nos acompanha ali, diariamente, e com todos esses desafios que nos são apresentados a cada dia. Como diz, né? A cada dia é um flash. Né? Mas ele continua. A vida é difícil. Bem eu sei. Compõe-se de mil nadas. Porque quando a gente vê, quando a gente desencarna, a gente vai ver que de fato, de todos esses desafios que nós passamos, foi mil nadas para desenvolver a nossa paciência. Que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acabam por ferir. Por que fere? Porque nós insistimos em não compreender e não sermos resignados diante daquela situação. Nós também veremos isso. Se, porém, atentamos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos,
haveremos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Só que nós insistimos em não enxergar dessa maneira. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto. Né? Quando olhamos para o céu e agradecemos a Deus, oramos a Deus, rogamos pela ajuda, batemos, né? Pedimos, do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo, mais sofreu ele do que qualquer de vós. Alguém aqui acha que sofre mais do que o Cristo? E detalhe, ela continua aqui, ó. E nada tinha de que se penitenciar, diferente de nós. Jesus não tinha nada, como nós gostamos de falar, né? A pagar. Lembrando que nós aqui também não estamos pagando nada, não. Nós só estamos reparando algo que nós fizemos no passado. Só isso. E Jesus não tinha nada para reparar, né? Ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Quer um futuro melhor? Seja resignado. Sede, pois, paciente. Sede cristãos. Essa palavra resume tudo. O Espírito Amigo, Avres, 1862. Muito bom. A promessa do Cristo é de que os brandos e os pacíficos possuirão a terra e serão chamados filhos de Deus. Primeira pergunta, eu gosto muito de fazer pergunta, né? Porque a pergunta nos faz pensar. Primeira pergunta, eu sou branda e pacífica? Como é que é meu dia a dia? Não preciso de ninguém apontando o dedo para mim, né? Eu mesma posso responder por mim. É o convite. A doutrina espírita faz esse convite. A você olhar para você, né? Tanto é que a gente sabe que quando a gente está aqui, seja na posição que for, quando você vem à reunião, aquele estudo não é para quem ficou em casa, é para mim que estou ali ouvindo. Quando o estudo cai para nós, oradores, o estudo não é só para vocês. Pelo contrário, o primeiro a estudar sobre o tema é o orador, onde ele tem que pesquisar para quê? Para ver se entra na cabeça, porque ele é teimoso a beça. Pelo menos eu estou falando de mim, me perdoe os outros. Apesar do Espírito Amigo nos dizer que a dor é uma bênção em nossas vidas, não quer dizer que o Espiritismo, mais uma vez estou reforçando, faz apologia à dor ou ao sofrimento. E sim, nos explica, né, nos esclarece o porquê da dor. A reencarnação nos explica isso e esclarece muito bem. Porque se não for a reencarnação, muitas das coisas que nós passamos nessa vida não se justifica. Não tem um motivo para causar aquela dor e aquele sofrimento. O Espiritismo nos mostra caminhos para superar todo desafio que nos chega. O Espiritismo é uma bênção. Por isso, nós sabemos que ele é sim o Consolador prometido pelo Cristo. Porque depois que você se diz espírita, aprende a doutrina espírita, é uma
marco na nossa vida. Pelo menos na minha foi. É antes do, assim como foi o Cristo, é antes do Cristo e depois do Cristo. Na minha vida também foi antes do Espiritismo e depois do Espiritismo. E acredito que na vida de todos nós é assim, né? Porque marca de fato, você, nossa, faz todo sentido tudo que você passa na vida. Quando não é fruto da nossa própria imprudência, aquilo que nós estamos passando, tem uma causa justa, não é assim? Porque não existe um determinismo. Você vai passar isso porque Deus quer. Não. E tem aqui no próprio Evangelho causas anteriores às aflições e as causas atuais das aflições. Ou seja, em qualquer momento que for, o responsável da situação que eu me encontro hoje, quem é? Eu mesma. Simples assim. E eu continuo aqui, né? E de fato, o Espírito Amigo nos orienta para termos no Cristo o nosso modelo. Outra perguntinha. E de fato, elegemos o Cristo como nosso modelo? Estou falando de fato, não é aparente. Por que escolhi seguir o Cristo? Me imporam? Eu sou cristã porque a minha família é cristã e eu também sou cristã. É essa linha de raciocínio que eu entendo que eu sou cristã? Ah, porque eu escolhi. Mas por que escolhi? Qual a diferença que ser cristão faz na nossa vida? É isso que nós temos que pensar. Qual a minha diferença, que sou cristã e espírita, para o ateu? Se não tem diferença, então, ou se não faz diferença, então tanto faz ser ateu, ou ser espírita, ou ser cristão, certo? O mesmo podemos perguntar em relação ao espiritismo. Por que sou espírita? Porque eu escolhi ser espírita, hein? Qual a diferença que faz isso na minha vida? Ou faz diferença na minha vida ser espírita? Tem até uma musiquinha que fala, né? Ainda vivemos com os nossos velhos pais? Não que eles foram ruins, não, tá, gente? É só uma questão de comportamento. Só isso. Tem muitos pais aí espírita e tal. É só pra gente pensar. Precisamos refletir sobre estas questões de fato, que a gente não tem hábito de refletir. A gente sai pensando um monte de coisa e acha que tudo aquilo ali está tudo certinho, mas não para refletir, para o autoconhecimento, que é importante para todos nós. Conheça-te a ti mesmo. Mais uma perguntinha. Eu me conheço? Escolher o Cristo e o Espiritismo requer naturalmente uma resposta diferenciada da minha parte. Como vimos, o tema de hoje é paciência, que pode ser considerada como a ciência da paz, que inicia no homem, individualmente, em cada um de nós, e se espalha pelo mundo. Somente assim o mundo vai ser pacificado. Não vai ser uma varinha de condão, nem um milagre de Deus que vai fazer com que a terra seja pacífica. Quem vai fazer a terra pacífica somos nós, habitantes dela. Jesus Cristo é o príncipe da paz e ele nos deixou a sua paz. Ele já veio antes como príncipe da paz e falando, né?
foi o que disse antes de morrer. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-lo dou como o mundo a dá. Então podemos observar que tem uma diferença, né? Uma grande diferença. A paz do Cristo e a paz do mundo. Perguntinha: qual é a paz que a gente está buscando? Porque a paz do mundo é uma paz efêmera. É frágil. Basta ver que estamos vivendo uma guerra, né? Não é aqui no nosso país, não é uma guerra declarada, né? Mas nos outros países tem a guerra lá vivendo. Nós vivemos a nossa guerra, né? Particular, do brasileiro, do carioca. A paz do mundo é incerta, cuja estabilidade pode romper-se a qualquer momento. E qual a paz que eu quero seguir? Tem até uma música, né? Qual a paz que eu quero seguir? Qual é a paz que eu quero seguir? E ainda, qual a paz que eu estou seguindo? Qual é a paz que eu estou seguindo? Porque se escolhi Jesus como meu guia e modelo, nós estamos bem. Estamos pacientes, tranquilos, resignados, esperançosos, felizes, alegres. Nessa, como tem aquela música, né? Alegre evolução. Outra perguntinha. É assim que eu me sinto? Numa alegre evolução? Ou eu acho que aqui é um vale de martírios? Eu só sofro. Oro e nada muda. Porque minhas respostas à dor são boas, se eu sigo o Cristo. E de fato a paz do mundo está começando em mim. Olha só, se eu estou seguindo o Cristo, a paz está em mim, eu já estou propagando a paz, eu sou uma pessoa zen, né? Pacífica, harmoniosa e tudo mais. Porque a todo instante, cada um de nós é chamado a responder a essas circunstâncias que se apresentam no nosso dia a dia. Não é assim? Aonde estivermos inseridos, na família, na rua, na fila do banco, no trânsito, que delícia. Eu costumo dizer que trânsito é pós-graduação em paz, em paciência, né? Quem passa o dia inteiro, né, Maurício, no trânsito, é pós-graduação em paciência. Porque você tem que, a cada curva você tem que ter, a cada sinal você tem que ter uma paciência. Tem que exercer a paciência. E a paz, a paciência, é uma conquista, como falei, individual, através do esforço, pela autoiluminação e pelo autoconhecimento. Não vai vir de graça, não vai vir sentado na beira da praia bebendo água de coco, ou então na beira de uma cachoeira com aquela água geladinha, maravilhosa, escutando o som dos passarinhos. Maravilhoso. Se vocês, quem ainda não fez, faça, porque é muito bom. Traz paz. Mas não é ali que eu exerço ela. Trabalhando a resignação, que dela também se origina a paz, porque não existe resignação sem paciência. Enquanto não houver pacificação individual, enquanto os homens não se sentirem harmonizados intimamente, os conflitos exteriores, tanto no recinto doméstico como no campo social, hão de existir. E eu vou ficar muito mal com isso. São dores ocultas ou aparentes?
muito variado e complexo. Tem situações bem complexas, né? Que requer uma dose maior de paciência. Que são desafiadores, são espinhos que dilaceram a alma. Dificuldades de pequena ou grande proporção, que corroem os nossos sentimentos mais nobres. Nos sentimos fragilizados, incapazes, né, de resolver aquela situação. Fazendo que, por muitas das vezes, nos tornemos pessoas agressivas, tristes, difíceis de serem ajudadas, impacientes, pessoas desanimadas. Alguém se coloca aqui numa dessas situações? Sem esperança, pessoas mornas, como disse o Cristo, né? Ou então, como disse Paulo, fazer com o seu sim, sim, com a sua palavra seja sim, sim, não, não. Aí a gente fica no meio termo, naquele sentimento morno. Não sei se faço, não sei se não faço. Essas somos nós, né? Demonstrando assim nossa insatisfação. Estamos todos satisfeitos ou insatisfeitos? E rapidamente, né? Tem um exercício muito bom para a gente testar quem nós verdadeiramente somos. Bota num papelzinho, num caderno, escreva lá aquela situação e coloque ali no papel o que eu faço diante desse problema. Bota lá o problema que te incomoda, ou todos os problemas que te incomodam, todas as suas dores. E coloca ao lado, seja honesto, eu reclamo ou eu agradeço? Uma reflexão para todos nós. E saberemos de fato quem somos. Se somos pessoas que só reclamamos ou se somos pessoas que agradecemos. E ao fazer isso, né? Essa avaliação sincera, nós vamos fazer aquilo que Paulo nos recomendou, a sua carta aos Tessalonicenses. Vê se nós estamos cumprindo, né, com essa orientação de Paulo, quando ele diz assim, ó, em tudo dai graça. Rapidamente, em tudo estamos dando graça? Perdão, está lá no capítulo 5, tá? Da carta dos Tessalonicenses, versículo 18. Porque, como disse, também, né? Nós não estamos sozinhos, tá? Ninguém está sozinho nesse mundo. O que não falta é mensagem de incentivo. Mateus também falou, em seu evangelho, no capítulo 6, versículo 22 a 24. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, ou seja, tudo mais será bom. Olhe para as situações e responda sinceramente, seja honesto com você. O que eu estou vendo é bom? Me faz crescer? E rapidamente. E Jesus, né? Sendo quem é, passando pelas suas experiências, junto a nós, viveu sua humanidade com singular elevação, suportando fome, dor, abandono e morte, sem impacientar-se, submisso e confiante, por nos exemplificar, ensinando como fazer. Então a gente já sabe. Tornou-se, para todos os tempos, um convite desafiador e não pode ser desconsiderado por nós. Somos cristãos? Consideramos o Cristo? Seguimos Ele? Em nossa marcha humana, temos que ter em mente que Deus é a meta.
Jesus é o meio e a vida é o caminho que ele ilumina. Exemplos para que todos se encontrem em sua e se engrandeçam. Por isso, diante do que esteja passando, sigamos o conselho que se encontra em Hebreus, capítulo 12, versículo de 12 a 14. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazeis veredas, caminhos para os vossos pés, para que o que manqueja, se não descrei inteiramente, antes seja sarado. Lembre-se que a paciência encoraja o ser, porque ajuda a enfrentar qualquer situação. A proposta do Cristo é para que não fuja deste mundo enfermo, sociedade empobrecida moralmente, mas para que se consiga curar a doença com a conquista da saúde para cada membro do planeta e haja enriquecimento moral de todas as criaturas membro do organismo social. Em um grande desafio que somente os espíritos pacientes irão conseguir. E por isso serão chamados filhos de Deus. Então, me perdoem passar um pouquinho, mas eu queria trazer isso tudo para as nossas reflexões, porque é um assunto muito atual. E todos nós precisamos, e muito, da paciência no nosso dia a dia. Uma boa noite a todos. Mais uma vez, vamos elevando os nossos pensamentos ao alto, conversando com o Mestre Jesus. O estudo que nos foi oferecido, mais uma vez nos pontuando e lembrando aquela minha velha frase: Evangelho é bússola renovadora de nossos pensamentos e de nossas atitudes. Que todo esse estudo possa estar ecoando em nós nesse momento e ao chegarmos em casa, se pudermos ainda hoje ou nos próximos dias, vamos folheá-lo lá no Evangelho mais uma vez, vamos continuar nossos estudos, vamos continuar internalizando todos esses ensinamentos, que assim com certeza nós vamos encontrar um caminho melhor para cada um de nós. E estando melhor para cada um de nós, com certeza refletirá em toda a coletividade, pois o trabalho que fazemos internamente, fazemos para um todo também, porque se nós melhoramos, nós temos condições de melhorar os nossos pensamentos e as nossas atitudes em sociedade. Obrigado por tudo, agradecemos a nossa irmã por todo esse apoio também, nos ofertando esse estudo, agradecemos a espiritualidade e te pedimos mais uma vez, mestre amigo, que leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo que Ele nos proporciona, hoje e sempre, sem cessar. E assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos terminando essa primeira parte da nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. E conforme eu tinha prometido, volto ao recado. A você que se encontra em casa, fique mentalizando o Centro Espírita Miguel, mentalizando os guias desta casa, para favorecer aquele tratamento do passe à distância, que os nossos irmãos médiuns que logo irão para a Câmara de Passe possam estar sendo assistidos pela espiritualidade de luz. Uma boa noite a todos, graças a Deus. Quanta luz